qual é o papel da agricultura digital nesse cenário todo? Por consequência, nós, como país, vamos produzir mais. Há uma diferença muito grande entre um banco de dados e um bando de dados. Ser líder global, né, na produção de milho? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Impulso Cast. Eu sou Kelly Godoy, fui reconhecida como a jornalista mais admirada do agro por 2 anos consecutivos e hoje estarei neste bate-papo, uma honra. Estamos em clima de comemoração porque o Impulso Cast completa 3 anos no ar. Foram muitas trocas, aprendizados e conexão. E estamos muito felizes em dividir esse momento especial com você que nos acompanha. Para continuar trazendo conteúdo relevante para produtoras e produtores, o tema de hoje é o papel da agricultura digital no planejamento da safra de milho. Como essa tecnologia pode te ajudar neste período, hein? Para participar dessa discussão, temos aqui na bancada Marlon Denez, líder do Bayer Valora Milho, Igor Lima, diretor de marketing da Estratégia de Negócios de Milho Brasil, e Marcos Fava Neves, professor da USP e Harvard Agribusiness School. Só lembrando que você pode ouvir e ver este episódio nas plataformas de áudio, algo que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtora e produtor rural. Antes de mais nada, vamos entender então melhor o que esse mercado oferece e quais são as oportunidades para o produtor. Então, qual é o cenário atual do mercado de milho aqui no Brasil e o que os produtores precisam saber neste momento de planejamento da safra 25-26, um momento muito importante, não é, Igor? A safra 25-26 é uma safra que ela demanda cautela. Nós estamos, assim como todas as outras, mas essa vai ser especial. Nós estamos vindo de uma safra 24-25 extremamente positiva, com colheita recorde no Brasil, uma safrinha falando-se de colher aí 128 milhões de toneladas. Então é algo que realmente nós teremos excesso de cereal no mercado, né? O que é muito positivo do ponto de vista do produtor rural, que terá colheitas recordes. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o planejamento da 25-26, nós vamos precisar cuidar de algumas coisinhas. Antes de falar dessas coisinhas, eu queria só trazer, né, uma foto talvez um pouquinho maior, que é uma foto quando a gente olha para a agricultura brasileira, uma agricultura que tem uma característica tropical, e nós olhamos aí para 50 anos, nós temos alguns marcos durante esse período, né? Quais marcos são esses? Primeiro, quando nós falamos de plantio direto, né? Então, foi o primeiro habilitador de um grande salto de produtividade no Brasil, ali por volta dos anos de 1970, com os herbicidas que chegaram no país, né? Então, nós tínhamos uma produtividade média naquele momento, algo em torno de 1.500 quilos a 2.000 quilos por hectare, e nesse período, somente com o plantio direto, nós já habilitamos um crescimento de 50%, 2.500, 3.000 quilos por hectare. Um outro salto importante, né, um outro marco importante nessa nossa trajetória do agro brasileiro, foi na década de 90, né, com as hibridações, né? Então, quando a gente começou o melhoramento genético no Brasil, muito puxado pela necessidade do Cerrado, onde nós tropicalizamos muitos germoplasmas para a região do Cerrado, e isso fez com que nós tivéssemos um novo grande salto de produtividade, né? Então, saindo ali de 2.500 quilos para algo em torno de 3.000, 3.500 quilos. Por volta do período de 2000, 2005, nós tivemos a chegada das biotecnologias, né? Então, as biotecnologias habilitaram algo muito importante para o produtor, que foi a previsibilidade, né? Previsibilidade de que eu posso contar com a biotecnologia para, por exemplo, a utilização de herbicidas sem grandes preocupações, dado que esses híbridos de milho são tolerantes. Outras, tolerância à lagarta, né? Algo que é bastante impactante na nossa cultura no país. E também tivemos um novo salto ali de produtividade. Então, nesse período, em torno aí de 30, 40 anos, nós tivemos um salto saindo de 1.500 quilos para algo em torno de 4.000, 4.500 quilos. Super significativo num período tão curto de espaço de tempo, pensando na cultura de milho, que é uma cultura bastante antiga, mundialmente falando. Qual que é, então, o nosso novo salto? Né? Então, o nosso novo salto, quando a gente olha para potencial de produtividade no país, chama-se agricultura digital. Chama-se aquilo que a gente vem trabalhando nos últimos 10 anos como organização, e o Marlon vai contribuir bastante conosco com relação ao que nós fizemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, do ponto de vista da agricultura digital. Mas nós acreditamos bastante também que vem daí um novo salto de produtividade, e já podemos ver
com a ajuda de alguns parceiros, quanto que a gente está habilitando de produtividade extra, né? Então, já estamos falando de lavouras colhendo aí acima de 300 sacos. Então, 300 sacos são 18 mil quilos de milho, é algo muito expressivo. Igor, isso é a média? Não é a média nacional, mas é algo muito relevante e nós vamos dar um foco bastante grande na nossa conversa de hoje. 25 e 26, foi a sua pergunta inicial. O que nós precisamos cuidar? Nós precisamos cuidar basicamente de 3 grandes fatores. Gestão de risco, né? Então, nós poderíamos olhar com um pouco mais de cautela para a trava de custos, né? Pensando em travar um milho futuro e não ficar tão aguardando o milho disponível, valorização. Então, isso é algo que o produtor já vem fazendo no Brasil. Ferramentas de proteção de preço, né? Então, hoje nós temos bastante posições na Bolsa que nos permitem falar com relação à proteção e, evidentemente, monitorar o mercado internacional. No mercado internacional, nós temos um impacto direto dos efeitos, seja geopolíticos, seja a posição de oferta e demanda global, é algo que a gente precisa sempre cuidar. Acho que o segundo ponto é a eficiência agronômica, né? Então, eu trouxe para vocês alguns marcos que nós tivemos, mas a eficiência agronômica ela passa muito por quê? Cada saco importa. Então, nós temos que, como produtores, como indústria, zelar por cada saco que nós não podemos perdê-lo, seja através da escolha da semente correta, seja através de um manejo correto e adequado ao momento. Não estou falando da quantidade de produtos na lavoura, tampouco o volume, mas sim as entradas no momento correto. E, evidentemente, mais relevante do que o volume absoluto que nós colheremos é, sim, qual que é a produtividade por hectare, porque é dali que vem a nossa rentabilidade. E, por fim, tomar a decisão com dados, né? Então, como é que a gente sai dos nossos sentimentos, do eu acho que, para eu tenho certeza que. Tenho certeza que, quando eu faço um plantio com taxa variável, por exemplo, conseguindo colocar uma densidade de sementes adequada para cada 1 metro quadrado daquele talhão, é algo que, de fato, vai me levar a produtividade média para um outro patamar. Quando eu entro com um manejo adequado, quando a doença ou a praga está em determinado estágio da cultura, é onde, de fato, vai ter a maior eficácia. Então, essa gestão de dados ela é algo super importante quando a gente pensa em produzir cada vez mais por hectare, e essa produtividade cada vez maior é o que vai nos trazer uma menor impacto de riscos, dado a volatilidade que o nosso negócio tem no Brasil, seja volatilidade de câmbio, seja volatilidade da commodity e pontos que vão trazer impacto na nossa rentabilidade como produtor. Então, eu acho que eu destacaria esses 3 principais pontos e, de novo, o diferencial competitivo é a precisão na execução. E, para precisão, nós precisamos de dados para essa tomada de decisão. Informação e tecnologia dentro da porteira, né? Fazem toda a diferença, com certeza. Você mencionou para a gente alguns fatores, né, que influenciam, obviamente, a oferta de milho. O Brasil realmente vem crescendo de uma forma muito expressiva, é um motivo de orgulho para a gente, né? Agora, em relação também à demanda do milho, porque quando a gente fala, está crescendo a produção, e a demanda? Esse é um ponto que a gente monitora o tempo todo, né, Kelly? Porque a regra de economia, né, oferta e demanda, ela se aplica ainda mais para um setor que é de commodities, né? Então, setor de grãos. Então, quando a gente olha para o estoque global de milho hoje, ele está em torno de 270, 280 milhões de toneladas. Né? Um estoque que nos últimos anos ele tem estado em um baixo patamar, né? um patamar pequeno, comparado à nossa demanda, que é acima de 1 milhão de toneladas que nós consumimos globalmente. 1 milhão, 1,2, e é o que nós vamos produzir esse ano. Então, esse ano a expectativa é que a gente produza algo em torno de 1,2, 1,250 milhões de toneladas globalmente, e o consumo está bastante alinhado com a oferta. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso é positivo, né? Porque nós deveríamos ter um estoque global andando de lado, com potencial redução, consequentemente uma demanda pelo cereal ainda bastante aquecida. E quando a gente olha para a população global, nós falamos, né, e vemos todos os anos o crescimento da população global. E o milho ele é fonte, né, ele é uma fonte energética, seja para proteína animal, seja para alimentação humana, ou seja para energia. Né? Então, hoje, por exemplo, falando de energia, hoje, no milho brasileiro, nós já temos um consumo aí de torno de 15% a 20% sendo destinado exclusivamente para etanol, o que é muito positivo. Há 5 anos atrás, 2020 e 2021, nós tínhamos uma destinação desse milho em torno de 5% a 8%. Então, em um curto espaço de tempo, a necessidade do consumo local aumentou 10% somente para etanol. Então, isso faz com que, são 2 pontos importantes. Primeiro,
que a gente consiga fazer com que esse milho que é produzido em regiões como Mato Grosso do Sul, Goiás, que antes tinha que deslocar grandes distâncias até os portos, por exemplo, ou para as regiões de consumo, esse milho acaba ficando no estado, ficando em regiões perto de onde ele é produzido. Então, acho que é um primeiro ponto. E a segunda é a menor dependência da volatilidade global. Então, evidentemente, quando você tem um consumo interno maior do que a sua exportação, o seu negócio ele tende a reduzir o risco. Então, resumo dessa resposta é: o Brasil segue sendo um país que tem a terceira maior oferta de milho no mundo, né? Então, nós somos bastante importante para abastecimento global. Ao mesmo tempo, nós estamos aumentando cada vez mais o consumo dado energia e proteína animal. Então, isso também é bastante positivo para a agricultura brasileira. E quando eu olho o cenário global, ele tende a ser muito positivo, né? Nós temos todos esses desafios geopolíticos, onde existem fechamentos de aberturas de mercado quase que o tempo todo, e o Brasil numa posição bastante importante de abastecimento desses locais, né? Então, União Europeia, Ásia, são regiões bastante consumidoras do cereal e a gente tem se colocado em posições bastante estratégicas também. Falando em posição estratégica, então vou te fazer uma provocação. Você acredita que a gente pode passar a terceira posição para a primeira, ou seja, ser líder global, né, na produção de milho? Olha, nós temos uma distância ainda a percorrer comparando com a produção americana e a produção chinesa, né? Então, esses dois países hoje produzem aí acima de 35 milhões de hectares, né? Com produções acima de 300 milhões de toneladas. E nós ainda estamos em torno de 20 a 22 milhões de hectares no Brasil. Então, em área, nós temos ainda uma diferença grande para esses países, mas, ao mesmo tempo, nós somos o país que tem o maior potencial de crescimento comparando esses dois. O que eu quero dizer com isso? Pensando em área e pensando em diferença de produtividade média versus o potencial que nós temos nessas lavouras, eu não tenho dúvida de que em breve nós estaremos lá. Agora, se me perguntar quando, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade de responder. Mas estaremos lá, né? Estaremos eu sempre digo lá. que eu tenho orgulho danado de ter nascido num país produtor de alimentos, né? E um país como o Brasil. Olha, pensando no futuro, que oportunidades de mercado, então, o milho tem a partir das tendências como o etanol, que a gente já comentou por aqui, a exportação e o consumo interno? Quem vai responder para a gente é o professor Marcos Fava Neves. Vamos ouvir. Bom, para o milho as perspectivas são muito boas. Nós podemos listar aí alguns fatores. Primeiro, uso para as carnes. O Brasil tem tido um desenvolvimento muito grande, ocupando espaço internacional na carne bovina, na carne suína. Recentemente a carne de frango teve o problema aí da gripe aviária, mas as exportações já estão retomando, o consumo no mercado interno vem vindo bem. Então, carne puxando o milho. Segundo ponto importante, o milho para alimentação humana, também crescendo. Terceiro ponto, milho para o mercado internacional. Nós exportamos para muitos países e a chance, em tendo disponibilidade, é bastante grande. E o quarto, que há 10 anos ninguém falava disso, é o milho para a produção de etanol. E está tudo muito ligado, porque ao fazer mais etanol a partir do milho, você vai gerar mais DDG, que vai também estimular a produção de carnes. Então, assim, eu vejo um futuro brilhante aí para o milho. O Brasil ainda tem chances de ganhos em produtividade. Nós temos esse espetáculo de usar a segunda safra para a produção de milho e é realmente uma cultura que o nosso desenvolvimento vai ser muito grande nos próximos anos. Obrigada, professor. Então, dá para ver que é um mercado muito promissor, né? Agora que entendemos onde estamos, queremos saber como chegar lá, como efetivamente aproveitar essas oportunidades. Para contextualizar isso na prática, vamos começar assistindo um trecho do Impulso Negócios sobre como potencializar a safrinha de milho com a agricultura digital. Apesar do Brasil ter virado o maior produtor de milho na última safra, ainda existe uma lacuna entre o que é produzido e o potencial que podemos alcançar. Dentre os maiores produtores do grão, somos o país com a maior capacidade para o aumento da produção, cerca de 46%. Bom, então sabendo desse potencial enorme que o Brasil tem em aumentar a produtividade, Marlon, conta pra gente qual é o papel da agricultura digital nesse cenário todo. A agricultura digital ela veio para ficar, né? E
Mas eu acho que antes de mais nada, às vezes a gente tem o sentimento de que a agricultura digital ela é para os grandes agricultores. E, na verdade, o nosso papel como indústria é democratizar o acesso da agricultura digital. Nós queremos dar luz e trazer todos os agricultores para esse cenário. Porque tomar decisões, como bem o Igor trouxe antes, baseado em dados, é crucial para nós. Eu costumo dizer que há uma diferença muito grande entre um banco de dados e um bando de dados. E muitas vezes o agricultor se viu com um bando de dados. Um monte de informação que ele colhe, que ele traz da máquina dele, seja do plantio, seja da máquina, do pulverizador, imagens de satélite que estão disponíveis. E o que nós estamos fazendo hoje? A gente está migrando com esse processo. Então, ao invés da gente só coletar dado, é como que a gente transforma isso em ciência para suportar o agricultor. Nós, como Bayer, nós temos anos de conhecimento. Hoje, para se lançar um híbrido, né, disponibilizar um produto para o agricultor, vai pelo menos 10 anos. E a gente estuda incansavelmente parte desse produto em cada região. O Brasil é um país continental. E a agricultura digital, ela está muito na oportunidade da gente explorar a variabilidade. A variabilidade como uma oportunidade para a gente assegurar o agricultor nas melhores tomadas de decisões. Então, por isso eu diria que é algo que veio para ficar e, principalmente, nós precisamos ajudar o agricultor em todos os aspectos, seja no pré-plantio, no desenvolvimento da cultura, na colheita, usar os dados de fato para munir ele da melhor experiência. Quando a gente olha para o tamanho do agricultor, hoje, para você ter a ideia, todo agricultor importa. Então, agricultores pequenos, eles podem fazer uso da agricultura digital. Nós temos, por exemplo, imagens de satélite disponíveis. Não precisa de uma máquina muito cara para estar coletando e fazendo parte da agricultura digital. Então, tem níveis de agricultura digital que a gente poderia ajudar cada agricultor. Assim como aquele agricultor que tem equipamentos mais modernos e tudo mais, a gente também pode fazer o uso e utilizar tudo aquilo que ele está coletando de informação para suportar ele nas melhores decisões. Então, o papel da agricultura, eu diria que é fundamental, é um dos grandes pilares nosso como estratégia de negócio, a gente suportar o agricultor nessas tomadas de decisões, fazendo bom uso dos dados e posicionando corretamente os nossos produtos e as nossas soluções para os agricultores. Kelly, eu queria adicionar nos fundamentos que o Marlon traz do ponto de vista da agricultura digital, porque eu acho que eu vejo de duas formas, né? Há pouco tempo atrás, nós víamos agricultores como, assim, nossa, aquele agricultor tem uma plantadeira de 60 linhas, de 48 linhas, de última geração. Então, sempre foi um motivo de muito orgulho e nós achávamos, né, que aquilo ali era só uma tecnologia embarcada e era um luxo, né? Nossa, ele tem uma plantadeira que é um luxo, tem uma colheitadeira que é um luxo. Esse luxo, ele não é que ele deixa de ser luxo, ele passa a ser um diferencial competitivo. Então, esse produtor possivelmente está colhendo mais, está conseguindo produzir mais por hectare do que aquele que não está utilizando dados para tomar de decisão. Então, acho que essa é uma reflexão importante. Aí você fala, poxa, Igor, mas somente aquele agricultor que tem uma plantadeira de 48 linhas, que consegue ter acesso à tecnologia, consegue ter acesso a esse tipo de decisão? Não. Essa é a grande oportunidade que nós temos no Brasil. O Valora, por exemplo, que é uma das ferramentas que nós temos no digital que o Marlon está explicando aqui para a gente, não necessariamente você precisa ter todo um pacote de soluções tecnológicas. Você consegue, por exemplo, com algum nível de tecnologia, ao comprar uma semente de milho Bayer, por exemplo, a ter acesso a esse tipo de imagem satelital que, com certeza, vai te ajudar a tomar decisões melhores do que decisões que você está vendo em loco. Então, pensa, você tem o acesso de uma imagem que vai te trazer lá 10 hectares com uma foto satelital, que vai te conseguir demonstrar diferentes estágios da cultura sobre um mesmo talhão. Qual que é a tendência que você tome decisões melhores ou piores quando você está de frente a uma lavoura, olhando talvez um raio quadrado aí de 25 ou 30 metros? Então, esse é o nosso desejo como indústrias ou como, mais uma vez, puxadores de inovação no Brasil, é fazer essa democracia da agricultura digital, para que os pequenos agricultores, médios e grandes, tenham acesso e consigam tomar melhores decisões. Por consequência, nós, como país, vamos produzir mais. É o ganha-ganha, né, Igor? Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais, então, Marlon, porque como que a agricultura digital pode ajudar a otimizar o manejo por talhão, né, uma vez que a gente citou agora há pouco, para melhorar aí o uso de todos os recursos?
Hoje, quando a gente olha para tudo que nós construímos, primeiro que a gente, de fato, enxerga a singularidade de cada produtor rural. Quando nós estamos fazendo uma recomendação para o agricultor, essa recomendação ela é feita em conjunto. Hoje nós temos o Bayer Valora Milho, que é uma oportunidade de levar uma recomendação customizada para cada talhão do produtor rural. Então, a gente não vai gerar algo, uma receita de bolo. Não. A gente vai entender, primeiro, como é o ambiente produtivo, como é o talhão do agricultor. Eu venho da roça também, sou filho de produtor, né? Sempre tive muito no campo e por muito tempo a gente considerava que os nossos talhões eram homogêneos. E tem uma heterogeneidade, uma diversidade dentro de cada talhão muito grande. E a gente só começou a enxergar e precisar isso graças ao advento da agricultura digital, porque você começou a enxergar por que aqui eu estou colhendo mais? Por que aqui eu estou colhendo menos? Então essas perguntas começou a trazer indagações para a gente entender, poxa, aqui eu tenho uma redução no potencial produtivo que eu deveria estar explorando de uma outra forma. E a gente desenvolveu uma solução voltada para o mercado brasileiro. Hoje, o Bayer Valora Milho é o maior programa de agricultura digital do mundo, né? Onde nós temos uma recomendação customizada. Nós conseguimos aliar todo o conhecimento físico dos nossos híbridos, então a gente testa, como eu falei antes, todos esses anos de teste de cada híbrido, entendendo a resposta dele, a ambientação, como que ele vai em cada área, em cada ambiente produtivo, com uma solução digital proveniente do Field View, que é nosso, vamos falar assim, o ponto de acesso ali, né, o nosso vetor, onde o agricultor tem acesso a um pacote de informações e com a combinação híbrido específica nossa, com a nossa solução do Field View, onde nós temos um algoritmo que vai entender a ambientação, vai entender o talhão, a gente faz uma recomendação. É a magia, né? A magia aliando o digital com o físico. E o terceiro pilar disso tudo, Kelly, eu diria que, e não menos importante, é a questão do serviço. É como que a gente faz isso. Isso não é uma imposição para o agricultor. Pelo contrário, o que nós queremos trazer para o agricultor e convidar ele, junto, vocês, agricultores, é sentar e a gente poder ter a oportunidade de discutir se aquela prescrição, se aquela recomendação faz sentido ou não. Né? Então, tomar decisões a 4 mãos, a 8 mãos. Então, é algo que a gente faz em conjunto com o produtor rural, com foco em explorar o máximo de cada ambiente produtivo com a nossa solução. Então, o Bayer Valora, ele tem algo diferenciado com todas as nossas soluções e a gente alia isso com o serviço para discutir com o agricultor, para ofertar para ele algo que faz sentido. Porque no final do dia, quem conhece mais do seu talhão é o produtor rural. A gente tem ali um copiloto, algo para ajudar ele nessa tomada de decisão. Mas evidentemente que a gente tem que fazer isso junto. Olha, a informação é a ferramenta mais estratégica que existe para qualquer negócio, né? Que bom que existe essa ferramenta à disposição do produtor e da produtora. Igor, a gente falou um pouquinho há pouco, né, sobre o que significa falar em agricultura digital, né, como ferramenta de negócio. Qual que é o papel estratégico dela no campo? Uma vez que a gente acabou de dizer também que tem uma diferenciação de bando de informação e de banco de dados, né? Então, acho que é importante para deixar claro para todo mundo. Acho que o Marlon cobriu alguns fundamentos muito importantes do ponto de vista do que a agricultura digital ela habilita, né? Então, ela deixa de ser mapas, sensores nas máquinas e passa a ser uma fonte de tomada de decisão. E isso é justamente a mudança cultural que o agricultor, que é o tomador de decisão, ele toma mais de 100 decisões ao longo do ano, para 1 ou 2 safras, que ajuda ele a, no final do dia, colher mais. Por que colher mais? Talvez sendo bastante direto na resposta, ele sai da média e ele vai buscar o teto. Consequentemente, a média dele tende a aumentar. Igor, como ele vai buscar o teto? Porque a média é a média daquela homogeneidade que tinha-se como cultura do talhão. Puxa, então aqui meu talhão colheu em média 120 sacos de milho, por exemplo. Mas quando eu entendo cada uma das partes desse talhão, pode ser que eu chegue a 140, 150 sacos. E se nós somarmos todos os talhões da fazenda, para onde que vai a nossa média? Então esse é o convite da agricultura digital, esse é o potencial da agricultura digital. Então o papel estratégico no campo, no final do dia, a resposta ela é super simples.
aumentar a produtividade. E renda, né, para o produtor. Bom, a agricultura digital, obviamente, Marlon, ela veio para ficar, é uma tendência, não tem jeito, não tem como voltar atrás, né? Quem não adere a isso, obviamente, vai ficar para trás. Bom, mas na prática, né, como é que foi essa evolução até aqui? Porque não aconteceu de uma hora para outra como um passe de mágica, né? É um bom ponto, Kelly, porque às vezes a gente fala, é disruptivo, né? Mas até essa disrupção, ela leva tempo, né? Hoje, fazer um paralelo. Hoje, 100% ou 99% dos nossos telefones celulares é com touchscreen. Há 20 anos atrás, isso era quase imaginável, né? Então, era muito mais com o teclado digital, com o teclado do que com o digital. E hoje, quando eu olho para a agricultura digital, nós tivemos vários esforços, principalmente aprendizado. É por tentar aprender a tropicalização disso tudo, entender que a gente tem uma dinâmica de máquinas muito diferente de que outros países. Então a gente foi adaptando hoje, por exemplo, o FieldView. É o equipamento hoje que tem compatibilidade com 99% das máquinas que tem no Brasil. Então a gente foi atrás de trabalhar toda essa compatibilidade naquele ponto que eu trouxe da democratização da ferramenta. Acho que esse é o primeiro ponto. Outro item é a questão da ciência. Nós fomos melhorando a nossa ciência em paralelo, entendendo, para fazer um posicionamento dos nossos híbridos e tudo mais. E hoje a gente está transformando tudo isso em soluções para o produtor. Então, de fato, é uma evolução constante. Tem muita coisa que a gente pode fazer daqui para frente. Com o Bayer Valora, só para você ter dimensão. Hoje, de cada 10 talhões que nós utilizamos a nossa solução, e nós medimos isso com o FieldView, junto com o agricultor, nós temos ao menos 7 trazendo ganho significativo com rentabilidade. Não é só produzir mais, mas de fato ser mais rentável. E isso aliado com pelo menos 5 sacos de incremento de produtividade. Eu não estou colocando aqui o híbrido da Bayer contra um híbrido do concorrente. Não, é o nosso manejo, onde o agricultor vinha fazendo uma taxa fixa de manejo, ali ele colocava uma população X, e a gente vem e distribui isso melhor dentro do talhão. Eu até faço um exemplo que, para ficar mais simples e tangibilizar, é como se num talhão eu tenho lugar onde eu tenho mais favorabilidade, eu tenho mais comida, então eu colocaria mais gente para comer ali, coloco mais plantas. Onde eu tenho menos, eu tenho uma restrição ali de alimento, alguma limitação do meu talhão, eu coloco menos plantas. Então, onde tem mais, eu chamo mais gente para comer. Onde tem menos, eu chamo menos gente. Para dar certo e todo mundo ficar bem. E isso ajuda muito a gente a explorar cada microambiente produtivo que o agricultor tem. Então, só para trazer para você uma parte dessa solução, que é o Bayer Valora. Então, a gente teve a evolução do FieldView, estamos trazendo soluções agora diferenciadas para o agricultor, isso não só na cultura do milho. Hoje a agricultura digital da Bayer está inovando em outros segmentos também, com foco em assegurar para o produtor rural, que é quem mais importa, a melhor experiência das nossas soluções. Acho que isso tangibiliza um pouco a nossa evolução. E aí, Kelly, eu queria destacar para o produtor rural uma explicação que o Marlon trouxe que é muito importante. Nós não estamos falando que o Bayer Valora vai agregar em custo somente, que vai reduzir a sua rentabilidade, vai produzir mais. Vai produzir mais, mas o nosso grande objetivo como Bayer Valora não é só produzir mais, é produzir mais utilizando melhor os recursos. Consequentemente, a sua margem, a sua rentabilidade, em 70% dos casos, como o Marlon exemplificou, que não são dados hipotéticos, são dados reais, de lavouras do Brasil, do norte ao sul do nosso país, que já estão colhendo mais, produzindo mais e entregando maior rentabilidade. Então esse é um ponto que nos norteia no final do dia, que é o sucesso do agricultor, a rentabilidade do agricultor é o que motiva a nossa inovação, a nossa ciência por trás dos dados e por todos os nossos negócios. Bom, rentabilidade também no caixa do produtor. Agora eu vou fazer uma pergunta, Igor, que pode ser a dúvida de muito produtor e produtora rural. Como a capacidade de investimento, também o processamento de formação e geração de dados da Bayer se traduzem nessas soluções que realmente beneficiam o produtor lá no campo? No final do dia, nós estamos investindo há alguns anos do ponto de vista de toda essa agricultura digital. Então, nós estamos há mais de 10 anos, por exemplo, nesse mercado. Nós fomos pioneiro, né, em chegar nesse mercado para entender sobre qual é ou quais são as características da agricultura brasileira para que a gente conseguisse trazer, de fato, as melhores prescrições. Aliado a isso, nós somos uma empresa de germoplasma e biotecnologia. Então,
Quando a gente olha essa interseção, né, de germoplasma, que são os híbridos, a biotecnologia, que conferem proteções, que conferem tolerâncias, e ao digital, nós estamos falando de um potencial muito grande de agregar, de fato, valor ao produtor, que é com essa recomendação. E aí, aliado a tudo isso, nós não estamos falando de recomendações a nível Brasil. Fala, olha, então você, no Brasil, deveria, ou a nível estadual. Estamos falando a nível local, a nível na fazenda do agricultor, no talhão do agricultor. Então, imagina o potencial que isso tem quando a gente consegue fatiar esse agricultor, aliar toda essa base de dados de mais de 50 anos que nós operamos no Brasil com essa recomendação imprescritiva. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Igor, isso são dados que só vocês têm internamente? Não. Nós temos parceiros, por exemplo, como o GETAP, né, que é basicamente um concurso de produtividade que nós temos no Brasil, onde todo o mercado, né, as empresas se inscrevem agricultores que plantam as suas sementes de milho, e esse parceiro certificou, por exemplo, nesse último ano, do verão 24, produtividades acima de 300 sacos. Então, acima de 18 mil quilos. De fato, isso são marcos muito relevantes. Quando a gente olhava há alguns anos atrás, e não muito tempo, 10 anos atrás, nós falávamos de lavouras colhendo 220, 240 sacos de milho, já era algo excepcional, excepcional. E agora nós estamos falando daquele quarto marco que eu comecei falando no dia de hoje. Então, por fim, a Bayer não atua sozinho com isso. Acho que esse é o ponto principal da agricultura digital. A Bayer não tem somente os dados internos. O que faz com que nós tenhamos a agricultura digital e, de fato, o nosso papel na geração de valor do produtor é o produtor. Os dados que o produtor está gerando não estão sendo utilizados para a Bayer, estão sendo utilizados para ele. Que, como eu trouxe, os dados que eles retornam, que eles criam, retornam para eles como insights, e é basicamente o encontro da nossa ciência, essa ciência de alguns anos no mercado de sementes, pensando em germoplasma, biotecnologia, agora o digital, aliada à experiência do produtor, que, como o Marlon trouxe, não tem ninguém melhor do que ele para conhecer os seus talhões. Então, nós aliamos isso e voltamos para ele com uma prescrição que tende a ser algo, do ponto de vista de produtividade, o mais eficiente possível. Então, vamos aprofundar um pouco mais, Marlon, porque pensando em milho, quais são as soluções digitais disponíveis para o produtor, isso ao longo da jornada dele? Assim, Kelly, até para começar, né? Eu sempre estou falando muito com os produtores e a primeira pergunta que me vem é: quanto custa? Mas quanto custa fazer parte do Bayer Valora? E a primeira informação que eu já falo é: o Bayer Valora, ele é gratuito. Ele está disponível para todos os agricultores que compraram as nossas sementes Bayer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque quando o agricultor ele compra a semente, isso não é uma relação só de transação. Eu estou comprando a semente. Não. Você está comprando, agricultora, vocês estão comprando todo o nosso pacote de soluções. Nós estamos aqui, de fato, importando com o seu negócio, como que a gente pode, de fato, trazer mais rentabilidade para cada propriedade rural. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Hoje a gente tem essa solução que nós estamos trazendo, que é o conhecimento do híbrido, onde a gente vai ajudar o agricultor a melhor distribuir as sementes dentro do talhão. Esse é o primeiro ponto e a gente vem anos fazendo isso. Com um autoconhecimento e especificidade de cada genética, de cada híbrido. Porque o híbrido, hoje, na cultura do milho, cada material ele tem a sua particularidade. Então, tem um híbrido que vai responder mais ao ajuste de plantas, tem híbridos que vai responder menos, a depender do ambiente produtivo, como o Igor trouxe. Porque, pessoal, a gente tem uma oportunidade muito grande. O nosso gap de produtividade, né, ali entre do que a gente produz e o que a gente poderia produzir, é muito grande. Mais de 40%. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de começar certo, porque uma das atividades mais importantes para o agricultor é a questão do plantio. Plantar bem, plantar corretamente, distribuindo isso da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro ponto da nossa solução. Um outro ponto que não se acaba aí, não é somente eu entregar uma recomendação, vamos lá, vamos plantar isso aqui e está tudo certo. Não, a agricultura digital é um aliado, está ali para nos ajudar. A partir do desenvolvimento da cultura do milho, começa a magia acontecer no campo. Então, nós temos ali o acompanhamento através de imagens de satélite, onde a gente pode, inclusive, melhorar o manejo do nitrogênio, que é um dos nutrientes mais essenciais e responsivos para a cultura do milho. Então, nós também temos uma recomendação ajustada
para cada híbrido, para cada talhão, na questão da adubação, da fertilidade nitrogenada. Esse é um outro ponto, de novo, está disponível para todos os agricultores. A gente tem todo um time no campo que também ajuda o agricultor no monitoramento, entendendo como que está o desenvolvimento da cultura, etc. E no final a gente quer que o agricultor tenha a melhor experiência com os nossos produtos e soluções. Então a gente quer levar tudo isso até a colheita para ajudar o agricultor a transformar todos esses pontos que a gente foi trazendo ao longo do desenvolvimento da cultura como insights preciosos para que isso ajude ele no ano seguinte na tomada de decisão. Então, colhendo certo os dados, depois a gente vai olhar o mapa, aonde produziu mais, onde produziu menos, vai trazer perguntas para nós vamos discutir isso com o agricultor, porque no final do dia, de novo, o que a gente quer? Assegurar para o produtor a melhor experiência. Então, é um conjunto de soluções. E a gente está vindo com mais coisa, tá, Kelly? Então, esse é o começo de uma grande jornada, porque a disrupção, como a gente falou, ela é gradual, mas tem muita coisa para fazer e com certeza nós vamos ajudar muito o agricultor brasileiro. E é para todo mundo, né? Para todo tamanho de produtor. Vamos falar para o pequeno, que pode estar pensando, mas será que eu vou conseguir entender esses dados todos? Hoje, a gente fala que tem vários níveis de agricultura digital, tá? Para fazer o Bayer Valora, evidentemente, para fazer ali aquela prescrição em taxa variável, evidentemente que a gente precisa de uma máquina que tenha habilidade de plantar em taxa variável, né? E um outro requisito é um talhão de no mínimo 16 hectares para que a gente possa ter as imagens de satélite, etc., para poder fazer o estudo. Mas quando a gente está falando de agricultura digital, por exemplo, um agricultor de 5 hectares tem a oportunidade de enxergar a sua realidade? Tem. A gente tem solução para que o agricultor hoje, ele comprou o milho Bayer, ele pode se cadastrar no FieldView, ele pode ter acesso a imagens de satélite, desenhar o seu talhão, fazer o acompanhamento. E é claro, o agricultor também é médio, o agricultor grande, ele vai ter um conjunto de soluções. Então, para cada agricultor, a gente tem preparado pacotes que os ajudem. E, novamente, tudo que nós estamos ofertando junto com a nossa semente. Então, é um conjunto de soluções para assegurar a melhor experiência. Agricultor, você tem interesse em conhecer mais das nossas ferramentas? Entra no nosso site, né? Lá, procura AgroBayer, o Bayer Valora no Google, vocês vão encontrar todo um descritivo do que é o programa e sintam-se à vontade para conversar com a gente, porque tem uma série de especialistas que estão disponíveis para assegurar a melhor experiência dos nossos produtos. Tem que conhecer e ficar por dentro, né? E a gente, inclusive, consegue ver como essas ferramentas, como o Bayer Valora, funcionam na prática e de que forma a agricultura digital contribui com a produtividade, sustentabilidade, com depoimentos de produtores que já tiveram essa experiência. Olha só. Meu nome é Fabiano Lourenço, sou engenheiro agrônomo, produtor rural, aqui na cidade de Canoinhas, Santa Catarina. Meus avós, bisavós já trabalhavam aqui na terra. Quando a gente recebeu a densidade de plantio do Projeto Valora, a gente achou muito interessante que a gente pode ajustar de acordo com o que a gente pensa aqui na lavoura, sabe? Nós já estamos aqui no programa fazem 4 anos, 3 anos já numa área comercial, né? No milho, um dos pontos mais importantes é ajustar a população, e isso daí no Projeto Valora, junto com o FieldView, a gente consegue monitorar e está sendo positivo o resultado, onde a gente gasta um pouco mais em semente, mas a gente produz muito mais do que a gente gasta. Tem dado produtividades melhores e mais rentabilidade. Meu nome é Michel Alain Bravin, né? Sou agricultor aqui em Primavera do Leste. Nós estamos aqui na fazenda Nossa Senhora Aparecida, do grupo Terra Boa. Com a taxa variável, nós mudamos a ideia para a questão de fertilidade de solo, também clima, e nós percebemos um incremento, né, na produtividade, pois explorávamos mais a questão da fertilidade do solo, né, jogando mais semente ou menos semente, conforme o talhão exigia. Nós já plantamos 100% da nossa área Bayer Valora, né, e sim, pretendo continuar plantando. E além de continuar com o programa Bayer Valora 100%, eu pretendo iniciar a prescrição de nitrogênio pelo Bayer Valora. Bom, então, pensando nesse momento de planejamento de safra, Marlon, quais são as dicas que você daria para otimizar a tomada de decisão do produtor e da produtora, né? O que diferencia um planejamento bom de um planejamento excelente? Acho que a primeira coisa é a questão da antecipação.
A gente sabe o quanto é desafiador na hora que você está no calor da emoção de um plantio, de um manejo, né, de uma colheita, qualquer operação agrícola hoje, né, o Igor falou, o agricultor hoje, ele toma decisões, os agricultores tomam decisões, mais de 100, 200 decisões numa cultura. Então tem muita complexidade nisso tudo, né? Às vezes é muito natural, mas há uma complexidade muito grande no setor. Então, quanto mais conseguir antecipar, né, o manejo, entendendo quais são os produtos que eu estou planejando utilizar, né, disponibilidade, ter isso, revisões de máquinas. Então, todo esse ponto, acho que das antecipações, elas são críticas. Né? Uma outra coisa que eu acho que é de extrema relevância para sair do ótimo para o excelente, para o extraordinário. A gente falou do plantio. Né? O plantio é uma das atividades mais importantes na agricultura quando a gente está falando da cultura do milho. Mas além do plantio tem toda a questão da adubação, do manejo. Mas a gente não pode esquecer da questão do manejo com os defensivos. Então a gente tem que ter toda a atenção e o cuidado para o manejo de plantas daninhas, a questão dos insetos, né? O manejo de doenças. Né? Muitas vezes a gente perde a oportunidade de suprir aquele gap de produtividade por causa de uma carência no manejo. Perder o tempo adequado de fazer uma aplicação ou não fazê-la no momento adequado pode comprometer a produtividade lá na frente. E nesse quesito hoje, só para te trazer uma ideia, Kelly, como eu falei que a gente tem estudos hoje que trazem informações da resposta do híbrido, né, dos nossos híbridos, da Bayer, com cada ambiente, e a gente estressa isso, a gente faz a mesma coisa combinando o nosso híbrido, o ambiente e o manejo de defensivos. Só para te dar uma ideia disso tudo, hoje nós temos uma recomendação de manejo de fungicida específica para cada híbrido. Então, quando o agricultor, de novo, compra a nossa semente, ele não está levando só um produto. Ele está pensando em todo o manejo de plantas, está pensando nessa distribuição espacial dentro do seu talhão, no manejo de fertilidade e também o manejo complementar com a questão dos defensivos agrícolas. Então a gente tem hoje um pacote de recomendação que vai de ponta a ponta para suportar o agricultor nesse processo e, consequentemente, fazer uma safra espetacular, excelente, que é o que o agricultor brasileiro, a agricultura brasileira merece. Com gestão eficiente, né? Algo que é fundamental. Agora, qual que é a visão, na verdade, da Bayer para o futuro da agricultura digital aqui no nosso país e como que a empresa vai continuar, então, inovando para atender às necessidades do campo, Marlon? A agricultura digital ela veio para ficar e ela faz parte de um dos pilares estratégicos nossos, porque a gente sabe que com a agricultura digital nós vamos desbloquear ainda mais o nosso potencial produtivo. A gente tem algumas iniciativas que eu falei para vocês, mas não se resume a isso. Nós temos hoje muitos estudos que vai nos ajudar cada vez mais a suportar o agricultor como esse copiloto, ajudar o agricultor na tomada de decisão. Nós estamos falando de manejo de doenças, manejo de plantas daninhas, insetos e tudo mais. E além disso, nós temos no futuro previsto a integração aqui para o Brasil daquilo que a gente chama do Preceon, que é o nosso milho com um manejo inteligente, onde nós vamos ter milhos de menor estatura, e isso também vai nos permitir uma nova revolução na agricultura. Então, está caminhando tudo junto. A gente está levando soluções diferenciadas hoje para o agricultor no produto que nós temos hoje no campo, mas nós também estamos olhando lá para frente para a adoção de novas tecnologias, biotecnologias que vai suportar o agricultor a ser cada vez mais rentável, a produzir mais e, de fato, a gente trazer e credenciar tudo isso com uma base de dados, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente acaba tomando a decisão baseada no sentimento. E o dado está ali. Então, como é que a gente coloca tudo isso para ajudar o agricultor? Então, no futuro, o que nós queremos? Seguir democratizando a nossa tecnologia, a nossa agricultura digital, as nossas soluções que nós temos, que não somente os produtos por si, mas como que a gente combina tudo isso para um manejo mais diferenciado e também pavimentando um caminho para as novas tecnologias que vão surgir logo lá na frente. Então, são coisas que a gente quer credenciar todos os agricultores para poder fazer toda essa democratização que a gente está almejando. Eu queria só adicionar no ponto do Marlon, evidentemente traz bastante conceito sobre o que é agricultura digital, sobre o que é o Bayer Valora, e eu vou tentar fazer uma analogia prática do que significa isso no campo. Né? Então, muitas vezes a gente só descobre
que nós erramos no final do dia. Então, fomos lá, fizemos a aplicação o dia inteiro. Chega no final do dia, o operador entrega o croquis, fala, puxa, você entrou na área errada. Você entrou no talhão errado. Você plantou ou você aplicou na velocidade errada. O seu volume de caldo estava errado. E o que acontece com isso? Nós perdemos duas coisas. Primeiro, um dia de trabalho e segundo, produtividade, possivelmente. Porque você fez um manejo ineficiente ou inapropriado àquilo que era necessário para a área. O que a agricultura digital permite hoje em dia? Que a gente corrija rápido os erros. Então, não nenhuma nem duas, mas hoje alguns grupos no Brasil já têm central de controle. O que é uma central? O que é um central de controle aéreo? É garantir que todos os aviões levantem voo e aterrissem em segurança. A agricultura digital permite isso para a gente também, que é monitoramento online da lavoura, constante da lavoura, para que a nossa taxa de sucesso ou a nossa margem de erro diminua significativamente. Consequentemente, isso gera um melhor uso de recurso, aumento de produtividade e, por fim, aumento da rentabilidade, porque você não está colocando investimento onde não precisaria colocar. Agora, tem um efeito que a gente ainda não comentou e eu gostaria do depoimento de vocês, se baseando já na experiência, né, dos dois, que é justamente como que o jovem recebe essa tecnologia que chegou para ficar, ajudando até na questão da sucessão familiar, né? E Kelly, isso é muito interessante porque assim, o jovem hoje ele é mais digitalizado, né? E isso também obrigou as pessoas mais experientes a também trabalhar na sua digitalização. Mas o jovem, primeiro, né, teve toda a parte de capacitação, de ensino, que esse jovem, ele saiu do campo, ele foi estudar, ele foi se aprimorar, ele foi conhecer, tem muitos que têm vivências internacionais e tudo mais, para voltar para o campo e ajudar o agricultor, ajudar o seu pai, a sua mãe, a sua família, né, a se manter. Então, o jovem, hoje, ele quer ficar no campo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando a gente está falando da digitalização, a gente tem muitos casos, né, onde o filho do produtor, a filha, traz a agricultura digital, traz o field view como um aliado para mostrar para o seu pai, para sua mãe, para sua família, os benefícios. A gente fala, né? Agricultor é São Tomé, que tem que ver para crer. E com a digitalização, com o field view, na palma da mão a gente mostra, aqui produziu mais, aqui produziu menos, a gente fez esse manejo, aqui a gente tem essa oportunidade. Então, esse jovem, ele está utilizando já essa agricultura, o field view e tudo mais, como um aliado dele na tomada de decisão e também como um auditor, para mostrar, olha, eu estou fazendo isso está dando certo. E eu acho que tem um outro ponto também nessa sua fala, que eu acho que é importante, que a gente não pode esquecer, que a digitalização, ela vem, né, em ondas e ela vem por vários setores. Uma coisa que até 10 anos atrás era inimaginável, agricultura com internet nas áreas mais remotas. Para se fazer isso, tinha que ter uma torre e tal, tinha toda uma arquitetura. Hoje a gente tem a internet por satélite. E isso também é um aliado para essa agricultura do que o Igor falou agora, tomar a decisão em tempo real. Está aplicando? Eu tenho alertas, eu tenho informações. Está plantando? Eu tenho essas informações. Então, e o jovem é muito conectado. E ele está ali dinâmico. Então, assim, hoje a gente vê que, de fato, com todas essas inovações que estão surgindo, está nos permitindo também a cada vez mais demonstrar os benefícios da tecnologia para que o agricultor, a agricultora, ela enxergue que a digitalização ela vai fazer parte e vai nos ajudar a tomar decisões e tomar decisões rápido. Não é só lá no final da cultura. Tem muita coisa que a gente está deixando, às vezes, em cima da mesa, que a gente poderia estar melhorando já no manejo sequente. Então, acho que a oportunidade está nas nossas mãos. A sucessão passa por confiança. Eu não deixarei que você assuma um negócio se eu não confiar em você. Contra dados, não existem argumentos. Então, nós acreditamos bastante na agricultura digital com relação aos dados, que ajudará a aumentar a velocidade da sucessão familiar no Brasil, que ela está acontecendo já na prática, dado os filhos assumindo os negócios, como o Marlon trouxe. Tem muito jovem voltando para o campo, ainda bem, né? Gostariam de deixar uma mensagem final para os produtores e produtoras? Eu estou há quase 4 anos à frente do Bayer Valora já, dentro da companhia. E acho que a primeira coisa que eu queria trazer é um agradecimento singelo aos mais de 500 agricultores que fizeram parte do Bayer Valora até aqui. Acho que a primeira coisa é esse agradecimento, porque a gente
foi construindo e hoje nós temos uma solução graças ao feedback, a importância que o agricultor também nos deu em nos receber. Abrir a porteira, a porteira da sua fazenda para a gente poder conversar, para a gente aprender junto, isso foi muito valioso. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer é o meu agradecimento a cada um, a cada produtor, a cada produtora, né, que junto com a gente nós aprendemos, nós erramos, nós testamos e hoje a gente tem aí um programa, né, de sucesso disponível para todos os agricultores que são parceiros da Bayer. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqueles que não fazem parte dessa experiência, por favor, nos contactem. A gente tem o nosso canal, a gente tem o nosso site para poder acessar. Acesse o RTV, acesse o distribuidor. Nós temos toda aí uma turma, né? Tem um time no campo preparado para poder nos ajudar a vocês que compraram a nossa semente, que depositaram a sua confiança em nós, para a gente assegurar a melhor experiência juntos. Então, não deixem de aproveitar isso. Como eu falei, o custo não custa, gente, é a gente fazer isso junto. A gente quer extrair o máximo de cada produto e ofertar essa solução integrada para vocês. E para mim, Kelly, do ponto de vista comercial do negócio como um todo, o que eu desejo ao produtor é que nós tenhamos, né, a conclusão dessa safrinha 25 que está no campo, que a gente consiga colhê-la, né, e fazer o escoamento que nós precisamos fazer. Então tem bastante coisa pela frente, temos aí 60%, 70% dessa safra para colher. E o segundo ponto é que a gente tem uma safra 25, 26, que é a primeira e a segunda safra, muito boa. O que eu quero dizer muito boa? Muito boa do ponto de vista de gestão de risco, muito boa do ponto de vista de rentabilidade e muito boa do ponto de vista de nós, como país, estarmos alimentando o mundo. No final do dia, o que nós produzimos é alimento, pessoal. Seja alimento através do cereal, seja alimento através da proteína, que é enviada para o mundo inteiro, esses 8 bilhões de pessoas que nós temos aí. Então, isso é muito emocionante quando a gente fala de algo que, de fato, pode impactar, aumentar a disponibilidade de comida no mundo. Então, junto com vocês, nós estamos com esse mesmo objetivo, que é levar comida para mais pessoas no mundo, e também com os parceiros comerciais. É muito importante destacá-los que nós temos uma força de vendas com funcionários no campo, que são nossos representantes técnicos de vendas, agrônomos extremamente capacitados para ajudar o agricultor, mas nós também temos mais de 2.000, 3.000 consultores de vendas que são força de venda dos distribuidores, das cooperativas. E essas pessoas também estão sendo capacitadas para falarem sobre agricultura digital, assim como já falam sobre biotecnologia e germoplasma, que são nossas sementes de milho. Então, muito obrigado a vocês, parceiros também, que nos permitem chegar ao maior número de agricultores, e isso faz com que a gente tenha, de fato, um poder de transformação mais rápido do que nós fôssemos sozinhos. Então, muito obrigado ao agricultor que está aí produzindo comida para o mundo, muito obrigado aos parceiros comerciais que nos permitem chegar nesses agricultores de forma mais rápida, de forma mais abrangente, e muito obrigado a você, Kelly, pela oportunidade de falar com esse público todo. Eu que agradeço a vocês, um conteúdo rico demais, foi um ótimo bate-papo, uma honra para mim estar com vocês, e obrigada também a você, produtora e produtor rural, que nos acompanhou até aqui. Fica também o meu convite para você ir lá no canal AgroBayer no YouTube, ver os outros episódios deste podcast e também dos outros programas que a gente prepara sempre para você. Mês que vem tem mais Impulso Cast. Até lá, tchau!